Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de recuperação. A gente tem muito poucas aulas de recuperação e o objetivo delas é mais ou menos ser um guia para aquilo que vocês podem estudar para a prova de recuperação. Então a gente vai listar, vai fazer um caminho dos assuntos para que você possa saber mais ou menos o que é cobrado e ir atrás das aulas lá, se você quiser aprofundar. Tudo bem? Ou do seu caderno, ou do livro, ou de um material de aprofundamento, caso você tenha dúvida naquilo. Não tem como a gente revisar o conteúdo inteiro nessas poucas aulas que a gente tem. Então, atenção para esse percurso que a gente vai passar. É assim, ó, vocês já tiveram uma aula com a professora Lorena em que ela falou de evolução, dos conceitos de evolução que são importantes. Então, aqui a gente vai ver primeiro os de genética, depois os de biotecnologia e depois de origem da vida. Bem rapidinho mesmo. Então, em genética, o que é importante a gente saber? É importante a gente conseguir diferenciar um alelo dominante de um alelo recessivo. O que é isso? Então, em termos bioquímicos, o alelo dominante é aquele que produz uma enzima que, de alguma maneira, ela é efetiva, assim, não é a definição padrão, mas se você for pensar, por exemplo, o gene da cor da semente da ervilha, o dominante é aquele que produz uma enzima que quebra a clorofila, resultando nos resíduozinhos ali que são amarelos. Tudo bem? Em termos mais práticos, que é o que a gente precisa, é aquele que vai ser representado pela letra maiúscula, né? Então tá aqui um azão, e ele se manifesta mesmo na presença do outro alelo. Então, vocês sabem que cada indivíduo tem dois fatores, tem duas letras, e aí a letra maiúscula é aquela que se manifesta com outra letra maiúscula, igual a ela, ou com uma letra minúscula. É aquela que se manifesta sempre quando ela está presente. Diferente do alelo recessivo. O alelo recessivo tem esse nome recessivo porque ele entra em recesso e ele pode ficar silenciado, porque ele só se manifesta na ausência do azão. Então o indivíduo só vai ter esse alelo manifestado quando ele for, por exemplo, azinho. No caso da cor da semente da ervilha, que é só um exemplo, é aquele alelo que produz uma enzima alterada que não quebra a clorofila, então a clorofila continua lá. Ela fica verde, a ervilha ainda. Tudo bem, então? Só tem ervilha verde se for azinho, porque esse alelo da ervilha verde só se manifesta na ausência do azão, então ele só se manifesta em dose dupla. É uma maneira de falar. Bom, então olha só, esse indivíduo aqui que tiver dois alelos dominantes, azão, a ervilha vai ser amarela. Aquele indivíduo que tiver dois azinhos, um azinho, os dois que não quebram a clorofila, a ervilha vai ser verde. E o que vai acontecer quando tiver um de cada, um azão e um azinho? Aí vai manifestar o dominante, vai manifestar o azão, e o azão é amarelo. Então, ter azão-azinho ou ter azão-azão, o efeito observável ali é o mesmo, vai ser ervilha amarela do mesmo jeito. E aí vem outro conceito que a gente precisa saber, que é como é que você chama o indivíduo que tem duas letras iguais aqui, ó, tanto assim quanto assim, ó. Você chama de homozigoto, é um indivíduo que tem dois alelos iguais, ou dois maiúsculos ou dois minúsculos. Então como é que você diferencia um do outro? Esse é o homozigoto dominante, esse é o homozigoto recessivo, tudo bem? Heterozigoto é um indivíduo com alelos diferentes, que é esse caso aqui, ó, de baixo. É um azão e um azinho. Como ele é heterozigoto, não precisa falar heterozigoto dominante ou heterozigoto recessivo. Nem faz sentido, porque heterozigoto já diz que tem os alelos diferentes. Se os alelos são diferentes, um é maiúsculo, outro é minúsculo. Claro, né? Então aqui precisa falar aqui em cima, ó, homozigoto dominante, para eu saber que é o azão. Homozigoto recessivo, para eu saber que é o azinho. E aqui heterozigoto, ponto. Com isso já dá para saber. Beleza, né? Bom, aí, ó, aqui, só para lembrar, ó, homozigoto dominante, homozigoto excessivo, e aqui basta falar heterozigoto. Ótimo. Bom, aí é importante que a gente saiba fazer cruzamento entre os indivíduos, né? Então, olha só, se alguém fala que o amarelo... Ah, então, só pra gente... Enfim, se a gente pegar esse alelo aqui, ó, é o que manifesta o amarelo, e o azinho é o que manifesta o verde. Então, vocês lembram do experimento de Mendel? Ele começou com uma ervilha amarela, só que ele tinha certeza, pelo retrocruzamento dela por várias gerações, de que era uma ervilha homozigoto dominante. E ele cruza com uma ervilha verde. Toda verde é homozigota recessiva, porque o verde só se manifesta em homozigose. Isso é importante também, assim, ó. Aqui os dois genes estão em homozigose. O azão está em homozigose, quer dizer, está em dose dupla, né? Está um indivíduo homozigoto. E aqui o azinho está em dose dupla. Então eles estão em homozigose, tudo bem? A condição em que um alelo está, em que ele aparece duas vezes. Beleza. Aí, ó, esse aqui manda um azão
pro filho, esse aqui manda um azinho pro filho, porque é só o que eles têm. Ele só pode mandar um, e ele só tem azão, então ele manda um azão. Aqui só pode mandar um e só tem azinho, então eles passam o azinho. E o filho fica heterozigoto. Mas qual que é a cor do heterozigoto? Manifesto dominante, então ele é amarelo também. E aí quando você cruza um amarelo contra amarelo, aí pela primeira vez aparece aquela ideia de cruzamento. Cruzamento, então, é você pegar aqui, ó, as letrinhas de um botar no eixo, as letrinhas do outro botar no outro eixo da tabela, e você fecha a tabela aqui, ó, e vai juntando mesmo, ó. Se juntar o azão daqui com o azão daqui, fica azão. Se juntar o azão daqui com o azinho daqui, azinho, que é heterozigoto. Se juntar o azinho daqui com o azão de lá, é heterozigoto também. Sempre bota o maiúsculo na frente. O azinho daqui com o azinho de lá, homozigoto excessivo. Então, qual que é a probabilidade de você ter o homozigoto excessivo no cruzamento de dois heterozigotos? A probabilidade é 25%, ou 1 em 4. 1 num total de 4. O total conta com ele também, claro. É 1 em um total de 4. Mas aqui eu tenho outros cruzamentos também para a gente treinar. Outros cruzamentos, ó. Se eu quiser cruzar um indivíduo homozigoto dominante com outro indivíduo homozigoto dominante, o que eu faço? Pego aqui, ó, os alelos de um boto no eixo, os alelos do outro boto em outro eixo, faço o quadro de Punnett, não precisa saber esse nome, que é o estatístico que desenvolveu esse quadro, meio que para sistematizar as ideias do Mendel. E aí a gente tem aqui, ó, só juntar um azão com azão, azão, o azão com outro azão, azão, o azão com azão daqui, ó, azão, o azão com azão de lá, azão. Nesse caso aqui saiu todo mundo azão, né? Porque azão com azão só tem azão para se juntar. E nesse caso aí foi fácil. Aqui, ó, homozigoto dominante com heterozigoto. Então a gente tem aqui, ó, os alelos de um no eixo, peguei o segundo e botei aqui, peguei o primeiro e botei lá, fiz o quadro, e aí juntei aqui, ó, azão daqui com azão de lá, azão. Azão daqui com azão de lá, azão. Azão daqui com azão daqui, azinho. E azão daqui com azão daqui, sai meio desalinhado, mas é azinho também. Então aqui a gente tem, ó, 50% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto. Beleza, né? Próximo, um homozigoto dominante com homozigoto excessivo. Pego os alelos de um, boto aqui, pego os alelos de outro, boto lá, faço o quadro, e aí eu tenho azão daqui com azinho de lá, azinho. Azinho daqui com azão de lá, azinho. Aqui, ó, azão daqui com azinho daqui, azinho. E o azão daqui com azinho de lá, azinho. Aqui a gente tem 100% heterozigoto. Foi o que aconteceu naquela segunda geração também do Mendel. Você tinha uma com certeza sim, elas só podem passar o azão, ela só pode passar o azinho, e o filho sai todo mundo heterozigoto, né? Mais uns aqui, ó. Heterozigoto com homozigoto excessivo, o que pode sair? Aqui, ó. Fazendo cruzamento, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com aquele, eu tenho esse quadro aqui, eu tenho 50% heterozigoto, 50% homozigoto excessivo. Heterozigoto com heterozigoto, aquela que a gente já fez no outro slide. Então, ó, coloco os alelos de um aqui, coloco os alelos do outro lá e eu vou juntando. Azão daqui com azão de lá, azão. Azão daqui com azinho de lá, azinho. Azão daqui com azinho de lá, azinho. E azinho daqui com azinho de lá, azinho. Então aqui eu tenho, ó, 1/4 de homozigoto dominante, 2/4 de heterozigoto e 1/4 só de homozigoto excessivo. Beleza? Homozigoto excessivo com homozigoto excessivo você já imagina, né? Assim como esse só pode sair homozigoto dominante porque só tem os alelos dominantes para trocar, aqui também só tem o alelo recessivo para trocar. Todo mundo vai sair homozigoto excessivo, né? Azinho daqui com azinho de lá, o daqui com daqui, o daqui com de lá, o daqui com daqui. Vai sair todo mundo azinho. Tudo bem? Esse aqui, se você for pensar, são todos os cruzamentos possíveis que eu fiz, só para a gente ter uma ideia do todo. Bom, é isso que a gente vai ver em genética. A gente não vai ver análise de heredograma, a gente não vai ver herança sexual, a gente vai ver só isso. Cruzamento básico com um alelo dominante e um alelo recessivo. Simples desse jeito. Beleza, né? Se você tiver dúvida ainda, aprofunda nisso, mas não precisa gastar tempo com os outros assuntos de genética. Em biotecnologia, o que é importante? Em biotecnologia é muito importante você conhecer os conceitos, as técnicas da tecnologia, da biotecnologia, as técnicas que utilizam de um organismo vivo, de alguma maneira, né? Então, olha só, o melhoramento, muitos deles usam genético no nome, isso muita gente confunde. Então, basicamente, é você entender que todos eles trabalham, claro, de alguma maneira, esses que a gente vai ver aqui, todos eles carregam um genético no nome, de alguma maneira tem a ver com os genes, mas nem todos eles têm a ver com pegar, isolar o gene, abrir, botar o gene de um no outro.
Calma, porque, por exemplo, o melhoramento genético, a humanidade já faz há muito tempo, a humanidade já faz há dezenas de milhares de anos já. Por exemplo, com o milho que a gente tem aqui, ó, aqui embaixo é o milho contemporâneo, o milho que a gente vê hoje, que a gente compra hoje no mercado. Esse aqui seria a espécie, a versão original da espécie, antes do melhoramento genético. Quer dizer, a gente tinha aqui, ó, aqui é milho também, a mesma espécie, milho, aqui é milho, só que fizeram aqui, ó, as comunidades originárias mesmo, os ancestrais mesmo, nossa, a gente está vivo por causa deles, eles pegaram aqueles que tinham um pouquinho mais de grãozinhos na espiga, ou grãos maiores, e cruzava com aqueles que tinham grãos maiores também, só esses cruzavam. E aí pegava a descendência, aquele que tivesse a descendência melhor, só aquele cruzava também, fazia uma seleção mesmo artificial. Deixava cruzar só as melhores versões. Com isso, com o passar das gerações, as características de interesse foram aumentando na população. Igual a gente viu na seleção natural, só que nesse caso é artificial mesmo. A gente fez isso selecionando. Isso é melhoramento genético, você está melhorando a composição genética de acordo com o interesse humano. Não precisou nem de microscópio para fazer isso. Como eu falei, fazem isso há muito tempo. Né? É a seleção, é selecionar quem cruza. Isso já é melhorar a composição genética da população, mesmo sem mudar o gene de um indivíduo. Tudo bem, né? Esse é o melhoramento genético que a gente já faz há muito tempo. Bom, e aí vem o uso de célula-tronco, esse a gente não faz há muito tempo. Então, célula-tronco, a ideia é a seguinte, ó. No embrião, a gente tem aqui um amontoado de células aqui, ó, no embrião, e essas células são aquelas que vão dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Então, de alguma maneira, aquelas células elas conseguem se diferenciar em qualquer tecido do organismo humano. A ideia, então, é assim, já que isso pode acontecer, eu posso, então, pegar uma célula aqui do embrião, cultivar ela no laboratório, eu posso dar as condições para que ela se diferencie e com isso eu posso ter uma célula do fígado, por exemplo, uma célula hepática, uma célula nervosa, uma célula do sistema nervoso, do cérebro, por exemplo, ou células do sangue a partir dessa célula tronco aqui. Com isso, eu posso usar isso no tratamento de problemas, no tratamento de doenças. E essa seria a célula tronco embrionária, que é aquela que ela é totipotente, ela pode se diferenciar em todas as células do organismo. Mas existem também células tronco adultas, por exemplo, na medula óssea, a gente tem algumas células que elas podem se diferenciar em uma gama muito grande de tipos. Elas são multipotentes, mas elas não são totipotentes, não pode se diferenciar em qualquer coisa. Então você pode cultivar em laboratório e ela pode se diferenciar naquelas células do sangue, né? E aí elas, vocês estão vendo aqui, ó, que ela se diferencia só nessa aqui, enquanto que essa se diferencia em todas, né? Então, quanto mais, por mais que ela seja tronco nesse sentido, porque ela está aqui, mas ela ainda pode se diferenciar em mais, quer dizer, pode sair galhos dela, a quantidade de galhos é limitada, né? É tronco ainda, mas essa aqui é um tronco que pode dar qualquer galho. Essa aqui é tronco que pode dar alguns galhos só, tudo bem? Quanto mais embrionária a célula for, mais próxima da totipotência ela é, de poder tudo, de poder se diferenciar em tudo. Beleza, né? Não pode confundir com clonagem, por exemplo. Né? Porque como fala em embrião e tal, a pessoa olha para isso e fala, é clone. Não, aqui a gente não está produzindo um organismo idêntico ao anterior, assim, você não tá isso aqui seria para você pegar e colocar de volta em outro organismo, mas você não está gerando um outro organismo a partir do primeiro. A clonagem, que ficou famosa para aquela técnica de 97, lá da ovelha Dolly e tal, ela acontece assim, ó, pegaram de uma ovelha, é muito interessante aqui, ó, porque essa ovelha, ela tem o rosto branco, né? E aí pegaram dela uma célula adulta da glândula mamária aqui, ó. E cultivaram em laboratório aqui, ó, na plaquinha. Pegaram um óvulo de uma doadora e ela tinha um rosto preto aqui, ó. Aí, ai, droga. Desculpa, aqui, ó. E aí pegaram ela aqui e tiraram o núcleo, deixaram só o citoplasma e a membrana plasmática aqui, ó. Pegaram o núcleo de uma dessas células aqui e colocou aqui dentro. Então, isso que fica interessante, ó, porque você pega essa célula que tem o citoplasma dessa, mas que tem o núcleo dessa, cultiva, deixa ela se diferenciar em um embrião mesmo, e esse embrião você implanta no útero de uma terceira ovelha, nenhuma das duas primeiras, ela também tem o rosto preto, aqui, ó.
E quando nasce com o rostinho branco, igual a doadora do núcleo. Naquela ideia de que realmente, assim, é o DNA que condiciona as informações que tem para o corpo, né? Exatamente, o interessante é esse, ó, é que ela saiu, ó, geneticamente idêntica à doadora da célula mamária, aquela ovelha 1 que doou desculpa o som de fundo, aquela primeira célula lá, aquela primeira ovelha que doou a célula mamária, tudo bem? Então isso foi uma clonagem reprodutiva, porque ela gerou um outro indivíduo a partir da primeira. Você também poderia fazer isso só para você pegar aqui um embrião, e em vez de gerar um indivíduo novo, usar uma célula aqui como célula-tronco, sabe? Que aí ela teria o mesmo genoma, não teria rejeição, não teria nada disso, daquela ovelha primeira lá que doou a célula. Aí seria uma clonagem com fins terapêuticos, para extração de célula-tronco. Essas técnicas elas podem ser combinadas, mas é importante você entender o que existe de fundamental nela ali, tudo bem? Pode fazer clonagem e pegar a célula-tronco? Pode, mas o que condiciona uma clonagem? É isso, de você pegar o núcleo de uma célula somática, uma célula do corpo normal, botar dentro de um óvulo e gerar um embrião a partir disso. Se esse embrião vai gerar um indivíduo novo, clonagem reprodutiva. Se vai gerar um amontoado de célula-tronco só para você pegar, clonagem terapêutica. Mas de todo jeito isso é a clonagem. Transgenia. O que é a transgenia? Transgenia, como o nome sugere, trans, nessa ideia de travessia, de atravessar, de levar de um lugar para o outro, do gene, assim. Então é você pegar o gene de uma espécie e botar em outra espécie, necessariamente. Então imagina que você tem aqui, ó, uma célula aqui, ó, que tem o gene de interesse. Então você pode colocar dentro de uma bactéria aqui, ó, e essa bactéria ela é transgênica. Ela recebeu um gene que é de uma outra célula. Só nisso ela já é transgênica. Agora, para que serve isso? Essa bactéria transgênica, por exemplo, você pode pegar para ela produzir uma proteína que ela não produziria. Por exemplo, o hormônio do crescimento, você pode produzir em bactérias transgênicas. Você pega o gene humano, que condiciona lá o hormônio do crescimento, que determina o hormônio do crescimento, e coloca numa bactéria, a bactéria fica transgênica, e aí com isso você bota ela para produzir a proteína que você quer. Esse é um uso. O outro uso é que você poderia colocar isso numa planta, por exemplo, para ela ter resistência ao ataque de herbívoro, por exemplo, a praga, né? Ou a um fungo, ou a um inseto, e com isso você não precisaria usar agrotóxico. Tem uma discussão sobre isso, usar isso na alimentação e tal. Você também pode pegar uma bactéria dessa, botar um gene de interesse para ela degradar óleo. Você pode botar uma enzima que quebra o óleo para ela atuar em derramamento, por exemplo, em desastre ambiental, né? Pode acontecer também de você pegar e colocar uma proteína que dissolve coágulos, por exemplo, no sangue, né? Então, assim, ó, de maneira geral é assim, ou você pega cópia do gene e bota em alguma coisa, ou você já pega essa bactéria que já é transgênica, usa a proteína dela já direto em alguma coisa. De todo jeito, organismo transgênico é aquele que recebeu um gene de uma outra espécie. Beleza, né? Não confunde com outro termo que não está aqui na lista, porque não precisa se preocupar com ele para a prova de recuperação, que é organismo geneticamente modificado. O organismo geneticamente modificado é quando você, de alguma maneira, modificou o gene dele. Isso inclui a transgenia. Transgenia é um tipo, o organismo transgênico ele está dentro de organismo geneticamente modificado. Beleza, né? A gente não vai trabalhar com esse conceito, por enquanto. Terapia gênica. Toda vez que você for pensar em terapia, é o tratamento de alguma coisa. Terapia é isso. Então, terapia gênica é o tratamento do gene, como se fosse isso. Então, se você tem alguém que tem um problema na medula óssea aqui, ó, porque ela não produz um gene importante, você pode pegar o gene normal, colocar isso num capsídeo viral, e aí esse vírus, ele coloca isso dentro das células. Você pegou uma célula aqui do indivíduo primeiro, botou lá no laboratório, pega o vírus, bota ele para levar esse gene de interesse lá para dentro. E depois você pega essas células e injeta aqui na medula óssea. Então o indivíduo vai ter células produtores de uma proteína que ele naturalmente teria defeito para isso por um defeito no gene. É como se você pudesse consertar os genes de algumas células dele e devolver essas células para ele. Tratamento do gene, terapia gênica. Beleza, né? Joia. Qualquer dúvida, volta lá nas aulas da professora Lorena, que ela explica bem melhor. Aqui a gente só está listando. Bom,
Em Origem da Vida, o importante é você entender a diferença de abiogênese para biogênese. Lembrando que a abiogênese... Nossa, desculpa, eu vou espirrar. Desculpa. Então, lembrando que a abiogênese ela também pode ser chamada de teoria da geração espontânea. Isso ajuda a gente a diferenciar uma da outra. Gênese é a origem. Bio é vida. E esse A é a negação. É como se fosse o anormal, que é alguém que não é normal. A biogênese seria a origem na não-vida. A origem na matéria inanimada. Enquanto que biogênese é uma origem na vida só. O organismo dando origem a outro organismo vivo. Sempre. Bom, e aí isso foi um debate, vocês lembram das aulas da professora Lorena? Isso foi um debate por muito tempo, atravessou séculos. A ciência se desenvolveu no meio dessa discussão e tal, mas ninguém conseguia dar uma explicação definitiva para se adotar uma das duas. E aí, quem fez isso foi o Pasteur, num experimento que ficou famoso, inclusive ganhou o prêmio da Sociedade de Ciências francesa. E com isso ele desenvolveu o método dele de pasteurização, patenteou, vendeu e tal. Mas qual foi o experimento dele? Ó? O experimento dele foi pegar um caldo nutritivo, colocar dentro de um frasco, ferver para eliminar os micro-organismos que já estavam aqui, mas a grande ideia dele foi esquentar o frasco aqui, ó, e fazer um pescoço, assim, ó, curvo para baixo. Por quê? Porque com isso, os micro-organismos não conseguiam fazer essa curvinha aqui para entrar, ó. E aí, com isso, esse frasco não estragava. E aí não desenvolvia micro-organismo aqui. Aí, depois de muito tempo sem desenvolver micro-organismo aqui, ele pegou metade dos frascos com esse pescoço e quebrou. E aí, rapidinho, o que ele quebrou se encheu de micro-organismo. E o que ele deixou sem quebrar, continuou lá. Um experimento bem elegante, certinho. E aí que comprovou que os micro-organismos não nascem do caldo. Eles chegam pelo ar. Né? E com isso ele conseguiu mostrar, evidenciar que mesmo os micro-organismos, eles têm a sua origem em outros micro-organismos que já existem. Beleza, né? Joia. Bom, e aí tem toda uma discussão sobre qual foi o primeiro ser vivo, como que se deu a vida na Terra, aquela ideia da atmosfera primitiva e quais gases que tem, isso tudo que a gente cobrou. Para a prova de recuperação, ela não é importante. O importante é você diferenciar a biogênese de biogênese e entender bem o que o experimento de Pasteur representa para a gente. Beleza, né? Joia. Bom, é importante também você lembrar da teoria endossimbiótica, né? E aí, de novo, assim, simbiose é isso de viver junto e endo é interno. Então, a teoria endossimbiótica é a teoria que pressupõe, assim, ela sugere com muitas evidências para isso, de que as mitocôndrias, elas são, na verdade, outros organismos que passaram a viver junto das células eucarióticas. Então, a mitocôndria, ela pode ter entrado uma bactéria que fazia respiração celular, ela entrou numa célula, lá no início das células eucarióticas, e aí ela ficou lá, numa relação de ajuda mútua. Então, ela perdeu alguns genes depois disso, né, ela foi selecionada. Quanto mais simples, mais eficiente essa parceria e tal. E aí acabou que ela ficou bem simples, especializada só nisso. O resto ela tira da própria célula. Em compensação, ela fornece energia para a célula na forma de ATP. Beleza, né? Tem muitas evidências para isso. Ela tem um DNA que é próprio, um DNA que é muito parecido com o DNA de bactéria. Ela tem os próprios ribossomos. Ela tem membrana dupla. E a primeira membrana, mais interna, parece muito com a de bactéria. E a mais externa parece muito com a membrana plasmática da célula eucariótica. E é justamente, provavelmente, por causa disso. Ó. Ela tinha a membrana dela, e aí ela entrou e ela foi circundada pela membrana da célula. E com isso ela tem dupla membrana, uma mais parecida com bactéria e uma mais parecida com célula eucariótica. E essa teoria foi sugerida por uma americana, Lynn Margulis, lá na década de 60, começo dos 70, e ela também ela se expande para incluir os cloroplastos também, que os cloroplastos parecem muito com bactéria fotossintetizante. Ele também tem um formato parecido, também tem DNA próprio, também tem ribossomo próprio, também tem dupla membrana, sendo que uma parece com uma dessas bactérias fotossintetizantes e a de fora parece com a da célula. Então, provavelmente na célula cariótica vegetal, ela também entrou posteriormente. A mitocôndria já estava lá e ela entrou depois.
Tudo bem? Então, essa é a teoria que sugere que a mitocôndria e o cloroplasto são, na verdade, outros organismos que passaram a viver juntos, foram internalizados, por isso endo, e passaram a viver juntos. Sim é junto, né? De sintonia, sincronizado, essas coisas. E bio é vida, então é viver junto. Deixa eu ir. Beleza, então é isso. É isso que é importante que vocês revisem. Então, se precisar olhar as aulas de novo, olha nesses assuntos. Se precisar ler o livro, olha consulta o caderno que você fez, pega as questões da prova que cobraram isso e tenta responder de novo. E com isso eu tenho certeza de que você vai muito bem na recuperação, vai recuperar a nota e vai chegar no segundo trimestre com a nota em dia para os desafios do segundo trimestre. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.